pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. No terceiro vídeo da série sobre eletricidade básica, a gente vai falar sobre controle de tensão e controle de frequência em geradores síncronos. A técnica que a gente vai usar hoje é fazer uma comparação entre AVR, regulador de velocidade, corrente de excitação, injeção de combustível e controle de tensão com controle de RPM. A gente vai usar esse processo porque facilita muito o entendimento você comparar uma coisa que você está vendo, que é o regulador de velocidade, a injeção de combustível e o controle de RPM, você está vendo. E você associa isso com uma coisa que você não está vendo, que é a VR que está dentro do gerador, a corrente de excitação e o controle de tensão no final. Tá certo? Então eu acho que essa é uma técnica que facilita bem o entendimento das duas variáveis. Então, pessoal, aproveite bem o vídeo. Se não entender, vê novamente. Tá legal? Estênio, vai com você. Olá, sejam bem-vindos ao canal CCM. Eu sou Estênio, essa é a aula 3 de geradores. Hoje nós vamos estudar controle de tensão e frequência. Essas duas grandezas variam o tempo todo e é perfeitamente normal num sistema elétrico dinâmico como no de uma embarcação. Vamos imaginar uma carga qualquer. Por mais simples que ela seja, existe um sistema de controle. Se você pensou numa bomba, o inversor de frequência controla a velocidade. Se você pensou num boiler de aquecimento de água, existe um set point de temperatura e termostatos colocam e retiram as resistências de aquecimento. Por mais que a gente tenha diversas cargas do tipo potência constante, todo esse controle de processos exige um dinamismo muito grande da rede elétrica. E o gerador ele precisa responder a uma demanda instantânea. Você já deve ter percebido que no momento de uma partida de um thruster, que é uma carga alta e demanda uma corrente relevante, a luminária pisca, você consegue escutar o motor de combustão tendo que acelerar para suprir aquela carga. Mas qual a interpretação desse evento, desse instante? No momento que o motor elétrico parte, surge um conjugado mecânico em oposição ao sentido de giro do rotor, ele desacelera, por isso cai a velocidade. Nesse mesmo instante, a frequência da tensão senoidal da saída do estator é alterada. E como efeito cascata, toda a forma de tensão também muda. Quem corrige a velocidade da máquina primária, ou seja, do motor de combustão, é o regulador de velocidade. Análogo a ele, no gerador nós temos o AVR e faz o controle da corrente de campo. A proposta de hoje é fazermos dois estudos de caso. O primeiro com variações de carga no gerador, o segundo com dois geradores operando em paralelo no mesmo barramento. Nesse segundo caso, existe uma peculiaridade no ajuste de AVR. Até então a gente vem se referindo bastante como um nível de tensão normal em um barramento principal, como 440 volts. Mas você pode ter se perguntado, se a tensão é alternada, por que eu digo 440? Ora eu estou no ciclo positivo, ora é zero, ora é negativo. Então para que a gente possa iluminar esta aula e as próximas, vamos entender o conceito de tensão e corrente RMS. Bom, aqui nós temos um gráfico de tensão alternada trifásica. As fases R e ST são defasadas de 120 graus. Se a nossa tensão é de 440 volts RMS, as tensões variam entre os valores de pico mais Vp e menos Vp. O V de pico é igual a raiz de 2 vezes o V RMS. Chegamos então a 622 volts, ou seja, a senoide varia de 622 a menos 622. Quando você usa um multiteste em um circuito AC, ele te informa sempre o valor RMS, pelo seguinte motivo: se quiséssemos fornecer a mesma potência para uma carga em tensão contínua, chegaríamos ao valor exato de 440 volts CC. Por isso, em circuitos alternados foi padronizado o RMS, para simplificação dos cálculos. A sigla em inglês, traduzido seria raiz quadrática média. Agora uma interpretação da frequência. 1 Hz significa 1 ciclo por segundo. Se a nossa senoide tem 60 Hz, implica em 60 comprimentos de onda em 1 segundo. Valores inferiores a 50 Hz, perceberíamos, por exemplo, uma lâmpada piscando. Por isso padronizou-se 50 e 60 Hz. Bom, agora vamos comparar geradores com excitatriz com escovas e sem escovas, chamados brushless. Vimos na aula 2 que o rotor principal é alimentado com corrente contínua para criar polos magnéticos. Na figura, o gerador é do tipo com excitação por escovas. Observe que a corrente percorre o caminho das escovas e anéis coletores que ficam no rotor. E é durante o movimento relativo que gera o desgaste e exige manutenções, diferente da excitatriz brushless.
A grande vantagem está no tempo de resposta reduzido a um aumento de demanda. No gráfico, a reta em vermelho representa o gerador com escovas e a verde o brushless. Quanto maior a inclinação da reta, mais rápido é a resposta do gerador quanto à potência demandada pelas cargas. Agora, vamos entender melhor o conceito brushless. A excitatriz sem escovas, ou brushless, funciona como um gerador de armadura rotativa, como visto na aula 1. Não há elementos de desgaste, é apenas indução eletromagnética. O rotor da excitatriz, representado em verde, fornece a corrente de campo para o rotor da máquina principal em azul, mas antes passa pela roda de diodos, que é um retificador trifásico de onda completa. Os diodos conduzem pares, transformando a tensão e a corrente alternada em contínua. No gráfico, podemos ver a forma de onda de tensão retificada em valores próximos ao valor de pico. Assim, o rotor é devidamente polarizado. Na imagem, você pode observar também uma roda com 6 diodos em azul, e ao lado ela montada no eixo da máquina principal. O regulador de tensão monitora constantemente a tensão de saída do gerador. Com isso, a mantém constante. Nos geradores brushless, a potência para alimentar o AVR são obtidas de diferentes maneiras. Vamos estudar a alimentação por bobina auxiliar, representada à esquerda, e a alimentação por ímãs permanentes, PMG, representado à direita. Vamos detalhar o funcionamento. Esse é um gerador brushless com AVR alimentado por bobina auxiliar. A bobina auxiliar é um conjunto de bobinas independente e fica alojado em algumas ranhuras do estator principal da máquina. Funciona como uma fonte independente para o AVR, que recebe tensão alternada e alimenta o campo da excitatriz principal com tensão retificada e regulada. Em condições normais, a bobina auxiliar produz tensão monofásica e de mesma frequência do gerador. Agora vemos um gerador brushless, com AVR sendo alimentado pela PMG. Ela é montada na parte traseira do gerador e também recebe o nome de excitatriz auxiliar. A PMG é uma excitatriz auxiliar a ímãs permanentes e funciona exatamente como um gerador para alimentar o AVR, sendo o rotor montado no eixo da máquina principal, contendo ímãs permanentes para a criação de campo magnético, e o estator sendo a armadura para suprir a potência necessária para o regulador de tensão. É importante dizer que a tensão gerada na PMG é trifásica alternada, e o AVR retifica, regula e aplica a tensão no estator da excitatriz para estabilização da tensão no gerador. A proposta dessa aula é compreender o controle de tensão e frequência. A frequência está diretamente relacionada à capacidade do motor de combustão em manter a rotação nominal, como já concluímos no início. Já o controle de tensão é um trabalho em conjunto da excitatriz principal, do AVR e da fonte de potência do AVR, seja a bobina auxiliar, seja a PMG. Numa operação com gerador singelo no barramento, você pode retornar o gráfico de potência no tempo e verificar que, mesmo um gerador brushless, não leva mais que 100 milissegundos para aumento de carga de 100 kVA. E como a potência está diretamente relacionada à tensão e frequência, podemos garantir que a regulação de tensão também ocorre na ordem de milissegundos. Já para a operação de geradores em paralelo em um barramento, o AVR precisa receber um sinal de um transformador de corrente nas entradas S1 e S2, como visto no diagrama de ligação. Esse transformador é chamado TC de paralelismo. Dos ajustes dos trimpots ilustrados, tensão de saída, estabilidade, proteção U sobre F e drup, vamos destacar o drup para operação em paralelo. Ele garante a divisão de potência reativa entre os geradores. O gerador com tensão mais elevada tende a fornecer mais reativos. Por isso, o ajuste do drup faz com que o AVR faça esse balanço de tensão, reduzindo ou aumentando. Até que a gente chegue na aula 5ª, entenda que potência reativa seja aquela necessária para a criação de campo magnético em cargas indutivas, como no exemplo de motores de indução. Bom, já que relacionamos a tensão com fornecimento de potência reativa, vamos relacionar o fornecimento de potência ativa com a frequência da máquina síncrona. O gerador que tiver com maior rotação tende a fornecer mais potência ativa para a rede. Obrigado, espero que a gente tenha contribuído um pouco. Os tópicos principais estão enumerados de 1 a 6. Dúvidas e comentários, só postar embaixo do vídeo. E desejo a todos boas águas.